Nós somos servo, e servo não sabe o que faz. Quem manda é o Senhor. Veja bem, no tempo da escravatura, quem mandava nos escravos eram os coronéis, eram aqueles que compravam os escravos. Entenda só o meu raciocínio. Alguém aqui não está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles compravam o escravo. Quem mandava no escravo? O teu Senhor. Escravo não tinha mais ativo, nós somos escravos, irmão. Como diz em 1 Coríntios capítulo 7, se estáis livres, aproveite a ocasião. Mas se estáis livres, seja escravos de Cristo. Eu prefiro permanecer escravo de Cristo até a morte e até a volta de Jesus, porque eu sei que o meu Senhor sempre cuidará de mim e estará dirigindo meus passos. Você quer ver pessoas complicadas que não obedecem a voz de Deus? Vou te provar dentro da Bíblia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Quando ouvires a minha voz, eu entrarei. Quando Deus fala com você, é você que tem que abrir o coração, é você que tem que deixar Deus abrir as portas. Mas primeiro, o passo inicial é teu, a atitude é tua, a vontade é tua. Ele bate, se você não abrir, ele não entra. É o contrário do diabo, que ele rouba e entra para dentro. Não, Jesus é educado, ele bate, deixa eu entrar. Se você abrir, ele entra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração, porque talvez você não conquistou ainda aquela cura, talvez você não conquistou aquele emprego, talvez você não conquistou um casamento perfeito e abençoado, porque você não tem ouvido a voz do Espírito Santo. Presente, Apocalipse 24, Hebreus capítulo 3, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Romanos capítulo 8 diz: pois aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Romanos capítulo 8, no versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, no versículo 26 diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, pastor, ninguém impede ela. Ninguém pode te parar. Pode levantar macumba ou boacumba ou desgraçura. Você pisa na cabeça do diabo e fala que não. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Porque eu sou filho do rei. Eu não sou filho de qualquer coisa. Eu sou filho de Jeová. Rafá, o Jeová Jireh. Olha para mim porque é para Jesus. E ele é filho de toda outra. Muitas das vezes quando nós éramos do mundo, nós aplaudimos esses cantorzinhos sertanejos aí. E esses jogadores de futebol de calça curta. E muitas das vezes aplaudimos até por isso corrupto. Jesus merece o melhor. Ele é o rei dos reis e o Senhor do Senhor. Nós olhamos o princípio. O que está falando em Josué capítulo 9? Que Josué tinha vencido a cidade de Jericó. E depois eles foram para aquela cidade chamada Ai-Oai, que significa dor. E eles levaram um porrete de fogo, irmão. Pá! Saíram correndo, Josué com os soldados. O que aconteceu com nós? Nós vencemos uma cidade maior que Jericó e não conseguimos vencer essa cidade pequena. Josué falou: opa, peraí. Alguma coisa está errada aqui, meu irmão. Alguma coisa está errada aqui. Nós temos vencido nações poderosas. Nós temos sido guiados pela voz do Todo-Poderoso. Alguma coisa está errada aqui. Aí Deus falou, ele chegou e falou: Senhor, tu nos abandonou. Deus olhou para ele. Se fosse na linguagem de hoje, Deus ia falar: larga de ser besta, rapaz. Eu nunca abandonei vocês que estão se afastando de mim. Mas qual é o problema, Senhor? Ele disse assim: é o pecado que está no meio de vós. O pecado do orgulho, o pecado da avareza, o pecado, esses tipos de pecado têm nos levado a nos afastar de Deus. Como diz Isaías 59, o que põe a separação entre o homem e Deus é o pecado. Mas Isaías 60 diz: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz. E já vou aqui para mim. Mostra para mim. Reuniu todo Israel e falou: peraí, vem Israel. Aleluia, Jesus. Porque é o seguinte, irmão, tem obreiro hoje em dia que não quer servir mais. Eu quero ser servo até o fim da vida. Eu tenho prazer de servir as pessoas. Chega a pessoa na minha casa, eu já cada Guaraná, opa, se tiver, né? Se não tiver, é uma Guaraná torneirão mesmo, da torneira, uma água, e a pessoa, pastor, quer Guaraná, ora aí, e Jesus vai transformar essa água em Guaraná aí. Mas o que tem hoje é isso aí. Mas eu tenho prazer de servir as pessoas. Jesus, sendo Deus, lavou o pé dos discípulos, o enxugou.
É tremendo, São João capítulo 13 fala sobre isso. Josué viu que era o pecado, voltando para Josué. Ele falou, alguma coisa está acontecendo aqui em Israel. Nós nunca perdemos uma batalha, Jeová. Falou, tem pecado aqui. Ele reuniu todo o povo e saiu perguntando. E ele deu chance para o camarada se arrepender. Ele pode ler lá. Mas ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. No capítulo 6 fala sobre isso. O que aconteceu? Deus falou, sabe quem é? Acã roubou um cetro e uma capa babilônica, irmão. Miserável, às vezes a gente se vende pro diabo por causa de um pão bolorado e de uma porcaria, sabendo que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e nós se vendemos a qualquer tranqueira que se oferece para nós. A João 2,8 fala que o ouro e a prata é do Senhor. Zacarias 2,8 fala que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Zacarias 2,5 fala que nós somos meninos dos olhos do Senhor. Zacarias 2,8 também fala sobre isso, que ele pôs uma muralha de fogo ao nosso redor. Nós somos nação eleita. O rei tira Acã, pôs Acã para lá. Apedrejaram Acã, eliminou o problema, eliminou o capeta, eliminou os demônios, eliminou a enfermidade, foi e venceram a batalha. Mas no meio da batalha, passando agora, ele já tinha vencido a guerra e vinha vindo alguns reis que souberam que Josué estava vindo e temeram. Falou, esses camaradas servem o Deus Todo-Poderoso, e aonde eles chegam, eles arrasam, eles quebram, eles destroem, porque esse Jeová é o Deus desconhecido, ninguém vê, eles não têm imagem, mas esse Deus fala pelo vento, através de uma coluna de fogo, ele abre o mar vermelho. Esse Deus é um Deus diferente. E os reis começaram a catar uma roupa rasgada e vinham mofado, mal-humorado e se disfarçaram. Toma cuidado com o diabo, porque ele pode se disfarçar. Segundo Coríntios capítulo 11, no versículo 12 e 13, que Satanás se segura até no anjo de luz. Toma cuidado com ele. Irmãos, Josué, somos irmãos. Da onde vem vindo? Nós estamos fugindo lá de uma região. Josué olhou para ele e falou, vai em paz, meus irmãos. Fazemos aliança contigo, nenhum mal vai acontecer com você. Josué fez aliança com teu inimigo por não ter consultado a Deus, por não ter ouvido a voz do Espírito Santo. Eu vou te mostrar agora dentro da Bíblia a consequência que trouxe, porque tudo aquilo que a gente não ouve a voz do Espírito Santo hoje, amanhã nós vamos colher. É como diz em Gálatas capítulo 6, versículo 6, 7 e 8, diz, pois tudo que o homem plantar, ele colherá, pois Deus não se deixa escarnecer. Daqui a pouco, Josué ora a Deus, Deus fala, rapaz, o que tu fez? Não, eu abençoei não sei por quê. Você está louco, rapaz. Eles eram seus inimigos, eles estavam disfarçados. Mas Senhor, o Senhor deixou, eu deixei. Você não me consultou, você não ouviu a minha voz. Você está vendo a burrada que nós fazemos quando não ouvimos a voz de Deus? Fazemos burradas, fazemos coisas erradas e depois queremos colocar a culpa em Deus. Nós temos esse costume, irmão. Parece que o espírito de Adão e Eva ainda está em nós. Nós sempre está querendo achar um culpado. Nós nunca assumimos nossos erros. Porque não recebi, por causa do pastor, por causa do prefeito, por causa do porteiro, por causa da vizinha, por causa do pai, por causa do marido, por causa do meu filho. Não, o problema é seu. O problema está em nós. O problema não está em Deus. Porque Deus não mente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, no versículo 2, é impossível que Deus minta. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, no versículo 4, diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. A Bíblia diz ali em Números capítulo 23, versos 18 e 19, diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isaías 55 diz, toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Voltando em Josué novamente. Isso é para você dar uma picadinha na palavra, depois eu volto a falar. O que aconteceu? Consultou. Deus falou, você errou. Mas tudo bem. Passou. Josué fez uma aliança com os Gedeonitas. Aí a Bíblia fala ali em 1 Samuel capítulo 21. Não, 2 Samuel capítulo 21 diz ali. E Davi, havia 3 anos de fome em Israel. E Davi orou a Deus e falou, Deus,